Olá, querido aluno, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa segunda aula aí sobre a disciplina de Eclesiologia, falar sobre os membros, essa matéria, né, sobre os membros e a obra da igreja, né? Como a gente sempre fala, que você esteja aí com o seu coração aberto, sua mente, para tudo que Deus irá nos ensinar nessas aulas, né? Que o Espírito Santo esteja juntamente com você. Como da outra aula, aqui tem bastante versículo, eu vou ler alguns que são mais curtos com vocês e os demais você lê aí no seu PDF, acompanha, né? A gente vê aí que tem bastante gente que faz anotação no seu caderno. Isso é muito importante, porque quando você escreve, quando você lê, assiste, né, ouve e anota, você aprende ali duas vezes, né, com aquilo dali. Amém? Então a gente vai começar falando sobre os membros, o papel do membro, né, no começo da igreja, dos cristãos, né, no começo da caminhada ali, de quando começou a surgir as igrejas, né? Então a condição para os membros na igreja, né? Primeiro de tudo, eles precisavam ter fé, né? E esse é o principal de tudo para nós, como membros da igreja, a gente ter fé, confiança, né, em Cristo, ter o nosso coração entregue a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, né? Só existe um caminho, é o Senhor Jesus, Ele é o nosso Salvador. E isso é desde o início, é assim, lá em Atos 16:31 fala, eles prontamente lhe afirmaram, crer no Senhor Jesus e assim será salvo, tu e tua casa, né? Então esse é o princípio de tudo. Ali submeter-se ao batismo nas águas, que é o que a gente até já aprendeu. Então isso vem desde o início. Então, né, você ser batizado ali é um testemunho simbólico, né, de um ato ali de fé em Cristo. Então, uma decisão, né? Eu sempre comento que é a segunda decisão mais importante da sua vida. Quero desejar também parabéns aí ao pessoal que se batizou aí nesse domingo, né? Parabéns aí por essa decisão. Eu vi alguns alunos lá. Essa é uma decisão muito importante para a sua vida, né? Esse novo batismo é essa nova criatura aí, né? Que você saiu ali das águas. É um ato muito importante para a sua vida. Continuando, o confessar verbalmente essa fé, lá em Romanos 10:9, diz assim: se com tua boca confessares Jesus é seu Senhor e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então aqui cita a confissão, você confessar ao Senhor Jesus verbalmente esse ato de fé. Então aqui é a primeira decisão mais importante, né? O segundo é o batismo, o primeiro é você confessar o Senhor Jesus. Então isso desde o início também da igreja, né, vem vindo aí. Então no princípio todos os membros da igreja, no início, né, quando a igreja começou, todos os membros eram verdadeiramente regenerados. Então eles realmente, né, tinham fé, eles criam no Senhor Jesus, né? E eles eram batizados. Então, os três passos mais importantes ali para um início de uma caminhada cristã, né? Então, a primeira igreja só era membro, verdadeiramente membro, quem passava por esses três passos. Hoje a nossa igreja também considera membro da igreja ali, quem passa por esse passo, quem está caminhando, quem está em comunhão também. Então, isso já é um ensinamento que a gente vem né, desde o princípio do início ali. Então, entrar na igreja não é se unir a uma organização. Então, não é, eu vou lá só participar de uma organização. Não, é fazer parte do corpo de Cristo, é se tornar membro de Cristo, né? Então, quando eu tenho fé, né? Eu confesso ao Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, né? E eu sou batizado, eu me torno um membro com Cristo, eu faço parte do corpo, né? Mais para frente a gente vai até entender um pouquinho mais sobre isso. Com o passar do tempo,
a igreja ela começou a aumentar o número de popularidade, né? Ela começou a aumentar o número de pessoas que começaram a vir à igreja, então se tornou um grande número de pessoas que são cristãs verdadeiramente e outros que não são cristãos de coração. Então hoje na igreja a gente encontra esses dois tipos de pessoas também, né? Então ali com o passar do tempo, no princípio, no início, era realmente só aqueles que eram regenerados. Depois, né, foi aumentando a população, as pessoas foram vindo e ninguém é proibido, né, de entrar na igreja. Então a gente vê que quem quer visitar, conhecer a igreja, as portas estão abertas para todos, né? Então ali, né, nesse período ali do início, quando foi começando a crescer as igrejas, começou a ter dentro da igreja tanto os cristãos verdadeiramente de coração e os que não são. Então, ali tem aqueles que estão com os seus nomes, né, estão escritos no livro da vida, no céu, né, e tem aqueles que não, né, que estão só, vamos dizer, nos dias de hoje, só visitando, conhecendo, né, não tiveram um encontro ainda, não têm a sua fé, né, eles foram apenas para visitar, foram para ver se, né, se Deus de repente fala alguma coisa, né, se realmente essa mudança, às vezes quando nossos amigos, né, falam pra gente assim, você mudou muito, né, e daí a gente fala, vamos lá na igreja comigo, tal, né, conhecer o que fazer parte de tudo isso que transformou minha vida. Por quê? Porque ele não entende isso, ele precisa viver isso. Então a igreja hoje ela está aberta, como começou ali, quando começou a aumentar esse número de popularidade, né? Então hoje há uma mistura tanto de bons quanto de mais cristãos. E aqui não falando em pecado, mas, né, pessoas que realmente decidem ali caminhar com Cristo e ter essa nova vida, como aqueles que não, que só vão lá visitar para se sentir bem ou, né, para livrar ali da sua semana sobrecarregada que foi, né, e vai lá porque se sente bem, mas não tem nenhum ato de fé, não tem nenhuma confissão, não é batizado, não tem a sua vida transformada. Então, até a vinda do Senhor Jesus, né, até quando o Senhor Jesus voltar, vai existir tanto ali, né, pessoas que realmente são cristãos de coração e aqueles que não são. Quando o Senhor Jesus voltar, né, ele vai purificar a sua igreja, ele vai fazer separação entre o genuíno e o que é falso, né? E a gente às vezes vê alguns filmes ou algum pedaço de algum vídeo, de quando for ali acontecer o arrebatamento, até dentro da igreja pessoas foram e pessoas ficaram, né? Então ali dá mais ou menos o que está falando isso. Quando o Senhor Jesus voltar, né, ele vai levar verdadeiramente aqueles que são os crentes genuínos e vai ficar aqueles que são os falsos, né? Não, que estão ali, né, mas não querem ter essa vida transformada, não aceitaram o Senhor Jesus, não foram batizados, não têm ato de fé, né, que estão nesse processo ainda. Então, o Senhor Jesus explicou isso em Mateus 13, do 36 ao 43, então é bem longo aí, você leia, né, para estar se aprofundando mais nisso. O apóstolo Paulo expressa isso, né, a igreja é uma casa que há muitos vasos, um para a honra e outros para a desonra, né? Então aqui Paulo até ele expressa isso, né? Que na igreja é uma casa, né? E ali vai ter vasos de honra e vasos que vão desonrar. Então, né, na igreja tem pessoas realmente que honram o Senhor Jesus e tem a postura, e a gente, né, vê Jesus ali, vê Deus na vida daquelas pessoas, e tem aqueles que não, né? Que muitas vezes a gente, o pastor às vezes até fala, né, que pessoas optam até por não contratar cristão, porque tem uma má fama de cristão. Por quê? Porque pessoas têm envergonhado, têm desonrado, né, o nome do Senhor Jesus, né,
não tem sido um cristão fiel, né, que caminha ali fielmente, né, entregue ali o seu coração, a sua vida e tem realmente sua vida transformada. Simplesmente visita uma igreja e diz que é cristão, né, que é crente, evangélico, mas não teve realmente a transformação de caráter. Lá em 1 Timóteo 2, do 19 ao 21, fala um pouco sobre isso. O próprio Senhor Jesus, ele edificará a sua igreja. Então, o Senhor Jesus é a rocha. Tudo né, que a pessoa sair do centro de Jesus, né, dos caminhos de Jesus, né, não ter sua vida transformada, não caminhar sobre a rocha, tudo que fizer, porque eu faço, porque eu sou assim, porque eu sou uma boa pessoa, né, indiferente se você é uma boa pessoa ou não, o principal de tudo é estar caminhando sobre a rocha, né? Porque quando você está com Jesus, quando você realmente segue essa vida, você tem um bom testemunho. Lá em Colossenses 4:11 fala um pouco sobre isso. A igreja como uma parte do reino, né? A igreja ela é uma parte do reino de Deus, né? É implantada aqui na terra. É como, né, Santa Catarina, né, é considerada um estado, né, na parte do Brasil ali. Santa Catarina é um estado no Brasil. Então, a mesma coisa é no reino de Deus. As igrejas é como se fossem uns estádios, né, estado ali no reino. Então, é um pedaço do reino aqui na terra. A igreja ela faz parte desse reino. A obra da igreja, a igreja ela precisa pregar, né, um novo nascimento, que é o que obtém a entrada no reino de Deus, né? Em João 3:5 é bem extenso, você leia aí. Então tem que nascer de novo, né, para você entrar no reino de Deus. Você tem que ter o Espírito Santo, você tem que realmente caminhar com Cristo, né? Isso é a igreja, ela se levanta com esses princípios, né? As obras da igreja são pregar a salvação, né? Em Mateus 28, 19 e 20, né? Então é um plano de salvação que precisa ser pregado, ensinado, né? Através das escrituras. Cristo, ele tornou acessível essa salvação, né? E a igreja, ela torna real isso, né? Então Cristo, ele pagou lá na cruz, né, para que todos recebessem a salvação, né? Pelo um ato ali de fé, de crer no Senhor Jesus. E hoje, através da igreja, isso se tornou ali mais real, mais presente, né? Aí várias igrejas que existem, que você pode ir lá e, né, e é pregada uma palavra e você confessa o Senhor Jesus ali como seu Senhor e Salvador, né? E você recebe a salvação, né? Você obtém ali. Então, a igreja ela tem esse papel de pregar a salvação e as pessoas ali, pelo um ato de fé, ao ouvir, né, aceitam ao Senhor Jesus. Então, esse é um papel da igreja. Promover meios de adoração, né? Adoração a Deus, né? Uma forma de vida, de amor a Deus. A igreja deve ser uma casa de oração onde Deus é cultuado em adoração, oração e testemunho. Então isso precisa existir dentro da igreja, né? Isso são formas de adoração, né? Você está adorando a Deus, louvando em oração, tendo testemunhos, né, de transformação do que Deus está fazendo realmente, né? Promover comunhão religiosa. Então o homem ele é um ser social e a gente sempre fala isso, né? Então a importância de hoje em dia que a gente tem os nossos GRs, onde a gente se encontra e tem um momento de comunhão, mas a igreja também faz parte disso, dessa comunhão, né? A igreja ela provê essa comunhão, mas Jesus ele é o todo ali, é o Senhor de todos, né? Naquela comunhão. A solidariedade, né? A gente encontra
na igreja. Então lá homens e mulheres se tornam irmãos e irmãs em Cristo, né? E a igreja torna que a gente seja todos filhos, todos irmãos, né, em Cristo, e caminham juntos, se ajudam em solidariedade, né, e estão junto ali realmente com o que um ou outro precisa. Então a igreja, ela provê isso, a comunhão também, né, religiosa. A gente são ser que a gente não nasceu para ser sozinho, a gente nasceu para estar em comunhão, estar em unidade junto com as pessoas, sustentar uma nova conduta moral, né? Então a igreja, ela tem um papel, né, das pessoas se tornarem luz do mundo, né, e sal da terra, né, ensinar aos homens como viver bem, né, proclamar o plano de Deus, né, ensinar o que é certo, né, em todos os pontos de perigo deve colocar uma luz como um sinal mostrando o perigo. Então a igreja, ela tem esse papel, né, de mostrar ali como viver bem, como você ter uma conduta para viver bem, como você tratar o seu próximo bem, né? Então esse é um papel da igreja também, ensinar. Se você ir por esse caminho aí, né, acende uma luz, a igreja traz essa luz para você ali, perigo se você ir por esse caminho. Se você tomar essa decisão, perigo, né? Então a igreja tem esse papel de ser uma luz, né, de ser ali, como fala, luz do mundo, né, e sal da terra, né? Então, para mostrar ali para nós onde estamos, ou de repente indo pelo caminho errado, ou se já estamos no caminho errado, e mudar aquela situação, né? Então, mostrar como a gente viver bem. Adoração da igreja, né? Aqui falando lá um pouco sobre o início também, havia dois tipos de adoração dentro da igreja quando iniciou, né? São duas classes de reuniões. Tinha uma que consistia em oração, louvor e pregação, né? E outra era culto de adoração, chamado a festa de amor, ou ágape na língua grega. O primeiro culto, ele era público, e o segundo era um culto particular, que eram admitidos somente os cristãos. Então, o primeiro culto ali no princípio, né, poderia qualquer pessoa, era público. E o segundo era somente os cristãos mesmo que participavam desse culto, né? O primeiro culto, o público, ele era realizado pelo povo conforme o Espírito Santo movesse as pessoas. Então o culto poderia ser interrompido a qualquer momento pela manifestação do Espírito Santo, com ali os dons, né, na forma de profecia, de línguas, de interpretação, né, iluminação inspirada sobre as Escrituras, uma revelação ali sobre as Escrituras. Então esse culto público, ele era muito movido pelo Espírito Santo. As pessoas se reuniam e conforme o Espírito Santo se revelava a uma determinada pessoa, ela dava uma profecia ou, né, vinha ali com uma línguas, interpretação de línguas, os dons que a gente aprendeu ali, né, ou uma revelação da palavra de Deus, né, ali nesse culto público era trazido isso. Lá em 1 Coríntios 14, 23, 25 fala um pouco sobre isso. Então, inspirada pelo Espírito Santo, era um meio poderoso de atrair pessoas para evangelizar os não convertidos. Então, esse modo ali de culto público, reunião de culto público, atraía muitas pessoas, né? E muitos daqueles que não eram cristãos, porque ele era aberto ao público. Então, tinha um acesso muito forte para evangelizar. Então, ali era um grande crescimento que tinha sobre a igreja. Nessa parte, o agir do Espírito Santo, ele usava as pessoas ali né, nesse culto aí, então muitas vidas eram ganhas ali e evangelizadas. Os cultos particulares eram aqueles somente de cristãos mesmo, eles eram muitas vezes realizados pelos discípulos, né? Os primeiros cristãos perseveraram no partir do pão, em Atos 2:42. Uma refeição comum ou uma celebração de ceia eram feitos esses cultos, né? Então ali
a ceia era a festa do amor ali que eu citei, o ágape no grego, né? Então eles se sentavam à mesa para pedir a bênção de Deus sobre o alimento, vinham-se as lembranças da última Páscoa de Cristo, e assim essas bênçãos sobre o alimento, e se estendia a um culto de adoração. Então eles se reuniam ali entre eles, né, entre os discípulos, as pessoas ali que realmente eram verdadeiros cristãos, e começavam e agradeciam, né, pelo aquele momento, e depois aquilo ali se estendia e virava um culto, né, ali de adoração a Deus. A vida e a adoração a Deus estavam intimamente relacionados naqueles dias. Então era muito ligado os dois, né? Os dois atos, o partir do pão e a ceia, foram distintos mais tarde, né? A festa do amor, a qual eram reunidas refeições alegres e sagradas, simbolizando o amor fraternal. Traziam provisões e delas partiam todos em comum. 1 Coríntios 11, 21, 22. Mas um determinado ponto, a festa do amor, que celebrava a ceia do Senhor, celebrasse a ceia do Senhor, né, e ali a festa do amor, elas foram distintas, né, separadas lá na igreja de Coríntios, porque ali muitos se embriagavam durante o ágape ali, né, a festa do amor, e participavam do sacramento nessa condição indigna. Então eles participavam dessa reunião, se embriagavam ali durante a festa e depois participavam da ceia indignamente. Então na igreja de Coríntios começou a cortar isso e fez separação, né? E a forma ali com que a ceia era conduzida, né, ou tomada ali, começou a ficar de forma errada devido a essas pessoas se embriagarem, não, né, pelo pecado em si, mas ficou as pessoas tornando aquilo ali vergonhoso, né, e se embriagando, e provavelmente ali fazendo vexame durante uma ceia, algo que era para adoração a Deus. Então mais tarde, né, no primeiro século ali, a ceia do Senhor foi separada do ágape e celebrada na manhã do dia do Senhor. Então, né, hoje a gente vê que a ceia, ela ali é comemorada sempre né, a gente comemora na nossa igreja sempre no primeiro dia ali de cada mês, no domingo ali, né? Então ela começou, fez essa separação e começou a ser celebrada dessa maneira, né? E isso lá no princípio, né, começou essa separação, e hoje, né, a gente vive isso, a gente caminha dessa forma. Todos os assuntos que eu falei são coisas que iniciaram, né, na igreja lá e foram vindo, algumas coisas permaneceram, como a gente viu ali, né, deu um certo confusão ali, que as pessoas se embriagaram, tal, teve que separar isso. Peraí, vamos separar o que é realmente adoração a Deus, né? Teve que realmente o Espírito Santo ali conduzir as pessoas e fazer da forma certa, né? E hoje a gente vive isso, né? A gente adora o Senhor, a gente tem a Santa Ceia, que a gente senta à mesa com o Pai, né? E adora Ele, agradece Ele, né? Pelo que Ele fez pelas nossas vidas, né? Pelo sangue dele, né? Que simbolicamente ali, naquele ato, quando a gente parte ali o pão, quando a gente toma o vinho, é o sangue de Cristo e é o corpo de Cristo. O pastor sempre fala isso, né? É um ato simbólico, mas no momento que a gente está participando, é o sangue de Cristo, né? E é o corpo de Cristo ali que a gente está ceando à mesa. Então era isso, né? Sobre ali o início da igreja, como foi conduzido, como a igreja foi crescendo e como a igreja é hoje, né? Então a gente aprendeu que no início de tudo era somente cristãos, somente pessoas regeneradas, mas daí a gente foi ali, o povo foi abrindo ao público, né? E hoje a gente tem dentro da igreja pessoas boas, pessoas más, né? Todos os tipos de pessoas, mas a salvação, né? A
salvação ali está disponível a todos. Glória a Deus, por isso eu e você hoje temos acesso, hoje a gente é salvo, né? Por causa disso, porque foi aberto, né? E a gente entrou todo falho, todo cheio de eu, mas a gente tomou a decisão e teve a nossa vida transformada. Amém? Que Deus ele abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, que você tenha aí uma semana abençoada. Estamos aí a poucas aulas do fim, mas permanece firme aí, né? Você que já pegou o certificado, né? Você já está aí com o seu certificado, mas acompanhe aí com a gente que tem muita aula muito legal aí para você aprender. Você que não pegou o certificado ainda, né? Vamos ter oportunidades aí para a gente ver como que a gente vai entregar ou pegar ali com a pastora ao fim de quando você concluir essas aulas. Que Deus abençoe você e até a próxima aula.